Parabéns dessa data. Pra mim, muitas felicidades por muitos anos. E eu falei parabéns, parabéns dessa data. Pra mim, muitas felicidades por muitos anos. Chegou a hora, hein? Chegou a hora, hein? Chegou! E chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar vocês! Oh, pelo seu aniversário, que Deus lhe dê muita saúde e paz. E os anjos digam amém. Portal Pagodão.net, sucesso! Aniversário, oh, parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Coisa boa, show! Parabéns! Aê! Boa noite! Prazer imenso estar falando com todos vocês. Boa noite, psicos, amigos, psicólogos, psicólogas. Prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo o nome do Instituto de Psicologia Rose Lima para Teixeira de Freitas, para o mundo, né? Vamos aqui trazer conteúdo de suma importância para todos nós, né, psicólogos, e também, né, para as pessoas que não são psicólogos também. Nós vamos estar aqui desmistificando alguns mitos sobre a avaliação psicológica, sobre os testes, sobre esse instrumento cientificamente, né, comprovado, que avalia, né, o ser humano na sua totalidade, nos seus comportamentos, nas suas personalidades. E aí vamos, né, tá falando com todos. Eu trago aqui uma pessoa muito, muito importante que foi na minha vida de 2019 e hoje ela faz parte, né, da minha vida. Vou aqui convidá-la, cadê ela, Marília? Para a gente poder estar já iniciando, para a gente não perder tempo. Como é que eu faço aqui, amigo? Aonde aqui? Cadê? Só um minutinho, que nós vamos iniciar. Vou chamar, convidá-la. Só um minutinho, vamos lá. Deixa eu soltar aqui uma música enquanto isso para nós. Ela não tinha que entrar. Diz pra mim muitas felicidades por muitos anos. E eu falei parabéns, parabéns dessa data. Diz pra mim muitas felicidades por muitos anos. Chegou a hora, hein? Chegou a hora, hein? Chegou! E chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar o quê? Vocês!
ela não tinha que tá na live? Só um minutinho. Hã? Portal Pagodão Sim. Sucesso. Pelo seu aniversário. Eu não tô vendo ela aqui ainda, amigo. Uhul! Parabéns. Parabéns pra dessa Ó, a Anne tá chegando aqui. Ei, Anne! pra mim. Prazer ter você aqui, amiga. Lília, Tabita. Obrigada, meninas, pela presença. Tô aqui só aguardando a convidada. Esperar ela entrar. Michele. Ó, o Super PC também aqui presente. Edileuza. Mas ela não entrou ainda, ela não tinha que entrar. Oh, meu Deus. Aqui não vai. Melhor assim. Cadê Marília? Oh, meu Deus. Vem, Marília. Estamos te aguardando. Enquanto isso, deixa eu soltar a música aqui de harmonia de novo, com parabéns para nós. Hoje é o dia do psicólogo. 58 anos. História linda dessa profissão que é o máximo. Um poder incrível. Marília aceitando, ela entrou, chegou aí Brenda, Gilson Porto, obrigada. Vem Marília, ela chegou, gente. Mas eu tô te esperando já faz um tempo. Pois é, eu Não aqui sabia. deixa eu falar com você também. Deixa eu parar a música aqui. Marília, Não sabia como prazer fazia. imenso. Tá falando com você aqui, meu Deus do céu. Que Pensei que você tinha esquecido. Nada, jamais. Que aí, o pessoal tá aqui, todo mundo atrás, querendo saber aí o que que você vai passar de novidades, de E eu aqui prática. procurando a live. Eu falei, meu Deus, cadê a live? Pessoal, eu tive o prazer de conhecer a Marília através do Gilson em 2019, início do ano. A Marília esteve aqui em Teixeira, né? E ela veio, aí foi a mentora do curso aí do porte de armas para psicólogos. Assim, muito engajada, foi um curso assim maravilhoso, final de semana ímpar. E aí eu fiquei conhecendo essa pessoa incrível e depois disso a gente fez outras parcerias e ela veio para a Teixeira mais 2 vezes, né, Marília? Foi. Uma vez eu quase não pousei, né, Rose? Os problemas pequenos de cidade pequena, né? Gente, peraí que eu só tô arrumando a luz aqui pra ficar legal. Pronto. Aí melhorou, né? Ótimo. Ó, Dona Maria está aqui presente, a minha sogra, amigos psicólogos, parabéns para vocês, muito sucesso. Parabéns para nós, né? Hoje considerado o Dia do Psicólogo. Muito, muito, muito feliz por estar nessa profissão, né? Ajudando, podendo ajudar as pessoas de uma forma assim muito grandiosa. E feliz por também estar vindo, né?
com o Instituto de Psicologia, para a gente poder fazer diferença na vida das pessoas e poder somar, só somar, né, na vida do outro, em relação aos seus medos, em relação às suas angústias, né? Tudo bem, Oi, Gil? Tá me... Gilson. Ah, Gilson aí. Oi, Gilson, boa noite. Obrigada pela presença, meu amigo. É uma das pessoas que também faz parte aí do meu aprendizado, do meu desenvolvimento, é o Gilson. Muito obrigada, viu, Gilson? Logo, logo depois nós vamos marcar uma live com você também, Instituto com você. Mariane, minha amiga, obrigada pela presença, todos vocês. Acho que a internet da Marília não está muito boa, tá meio que travando lá para ela, que é o que está aparecendo aqui para mim. Pessoal, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Ah, obrigada, Gilson. Um grande abraço para você também. Enquanto psicólogos, precisamos, né, ter como missão de vida buscar o desenvolvimento do outro e ajudar, né, de uma forma que, quando a pessoa não consegue sair sozinho, nós estamos lá para poder apoiá-lo, para poder ajudar e vamos junto, que a gente consegue. Obrigada, Gilson. Muito obrigada. Genice, obrigada por estar aqui. Deixa eu enviar o convite aqui de novo para Marília, porque caiu, né? A, ela acabou saindo. Deixa eu enviar aqui para ela de novo. Vem Marília, vem Marília. Ada, Ana, amiga, boa noite. Obrigada pela presença, meninas. Prazer imenso tá aqui falando com vocês. Vamos poder passar um conteúdo aí, né, de prática clínica, tanto para profissionais quanto também para as pessoas que não são da área, para poder entender para que serve a avaliação psicológica, para que serve esse instrumento, né, que é específico do psicólogo e virou. Marília, tá me ouvindo, Marília? Rose, tô Oi, aqui. vamos lá. Vocês Marília, estão me vendo? Eu tô aqui com um problema na câmera, mas estão me vendo? eu tô te vendo bem. Tô te ouvindo Beleza. também. Então vamos lá. Eu não tô me vendo aqui. Eu acho que deu um problema aqui, mas ok. Se vocês estão me vendo, ótimo. Ah, tô te Beleza. vendo. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouco a respeito de avaliação psicológica na clínica psicológica, né? Primeiro me fala aí, se apresente aqui pra gente, porque eu acabei que não te apresentei. Só falei de Tá. você um pouquinho que você veio aqui. Fala aí. É neuropsicóloga Então e vamos lá. Eu sou Marília, né? Marília Carine, sou psicóloga, né? Primeiramente psicóloga, especializada em neuropsicologia e hoje estou fazendo pós-graduação em reabilitação, né? Porque não adianta, a gente da neuropsicologia acaba que a gente sempre cai no pós-avaliação, né? O paciente vem, o cliente faz a avaliação, depois ele quer que a gente resolva o problema, né? Então acaba que eu sou pós-graduanda, eu sou reabilitadora cognitiva em formação, né? E hoje Uau. também sou mestranda em neurociência do comportamento pela UNB. E, assim, e o mais importante é que na psicologia eu sou uma avaliadora, né? Então, eu amo avaliação. A minha primeira formação foi uma formação na área de exatas. Eu era professora de matemática, minha primeira faculdade foi matemática. Então, acaba que isso me estimulou bastante, me estimulou o caminho que eu segui na psicologia, né? Eu entrei na psicologia com a vontade, com a fantasia de ser psicanalista, né? Pensa, né? Se E aí a apaixonou pelo gente, teste. e aí, na realidade, a Rose foi devagar, foi um namoro, e acaba que eu entendi o meu processo. E aí depois eu percebi que além de ser uma avaliadora, eu sou professora. Então o que eu aprendi na minha vida toda foi dar aula. Então eu dei aula a vida toda, e aí acaba que a psicologia veio para mim, para a sala de aula. Eu fui para a sala de aula com a psicologia também, né?
E para mim tem sido assim uma realização, sinto que eu encontrei o meu fluxo de vida mesmo, ensinar. Ensinar o que eu aprendi. E as meninas que têm aula comigo sabem, eu ensino tudo que eu sei. Eu só não ensino mais se eu não sei, mas tudo que eu sei a gente aprende com os testes, né? E eu tenho um projeto, a Saber Psicologia, que é um projeto de que eu ensino testes. Então, assim, eu troco experiências, eu ensino testes e quem já conhece, já me conhece, sabe como é o trabalho. Um trabalho muito prático, a testagem usada na clínica. Eu estimulo muito, igual a Rose falou assim, vamos fazer uma live sobre testes? Ela, qual o tema? Eu falei, vamos falar de teste e aplicação clínica dos testes. Porque, Pronto. e aí eu vou deixar você conduzir, você vai me conduzir, Rose? Eu já posso começar a entrar nos assuntos? Pode ficar à Vamos lá. vontade. Tá, E o pessoal que beleza. está aqui presente também, se quiserem fazer perguntas, tá? Podem Aham, ficar à vontade. Quero agradecer aqui ótimo. os convidados que estão aqui conosco presente, a Dani, a Lori. Obrigada pela presença de vocês, tá bom? Uhum. A- a- Eu sou suspeita em falar da Marília, porque eu tive o prazer de estar com ela por 3 vezes. Ela é de Brasília, né? E ela veio para Teixeira no ano de 2019 por 3 vezes. E aí eu tive o prazer de passar com ela 2 finais de semana em meses diferentes. Na verdade, né? 3 meses diferentes, fevereiro, outubro, novembro, iniciozinho de dezembro. E assim, de verdade, ela tem o dom, né, de apresentar para todos o dom dos testes, né? Como que eles funcionam. E ela realmente passa tudo. Ela não passa mais o que ela não tem. Ela doa de verdade para os alunos. Aqui tem alguns que já fizeram o curso com ela e podem, né, falar aí com mais propriedade também, não ficar só na minha fala. Mas, Marília, de verdade, muito obrigada, viu? Prazer imenso. E Gente, vamos assim, lá, eu começa que a agradeço falar. demais, porque eu fico muito feliz. Para mim é uma alegria estar aqui. É uma alegria falar de testes. E assim, eu não preparei nada. Eu falei assim, eu não vou preparar nada, assim, eu vou falar da minha Muito prática bem. clínica mesmo. Eu acho que hoje é uma conversa mais informal. Vamos falar um pouco da prática clínica dos testes. Hoje é o dia do psicólogo. E eu quero dizer para vocês que o que tem de mais nosso na psicologia são os testes. Então, nós, como psicólogos, eu sempre falo isso em sala de aula. Nós temos que tomar para nós a responsabilidade do uso dos testes na clínica também. Tanto na avaliação, mas na clínica também. Porque se tem algo que é mais nosso na psicologia, é o uso dos testes. Terapia todo mundo pode fazer, aconselhamento, relatórios, mas a avaliação psicológica nós podemos fazer. Então, essa é uma luta que a gente tem com os psicólogos, porque é uma área da psicologia que nós temos muito pouco contato na faculdade. Na faculdade é assim: olha, gente, o HTP passa. Pessoal, olha o Rorschach passa. E a gente não consegue aprofundar totalmente, mas também eu acho que nem é o papel da faculdade mesmo. Acho que a universidade ela vem para dar um geral e a gente depois aprofunda nas áreas que a gente precisa, né? Então, falar de testes psicológicos, eu acho importante que a gente compreenda que foi isso que me levou para a neurociência, que é um viés que eu amo da psicologia, né? A interface da psicologia com a neurociência. E é o que eu quero dizer: para a gente compreender o papel da testagem na clínica, nós temos que compreender o ser humano como corpo, mente e cérebro. Nós fazemos divisão didática. Na faculdade, a gente didaticamente divide o ser humano como mente, corpo, cérebro, mas na realidade, na prática, é uma integração de tudo. Nós não sabemos até onde começa um funcionamento cerebral atuando na personalidade, ou atuando no funcionamento social, ou até que ponto o funcionamento social está atuando no funcionamento das sinapses, dos neurohormônios, produção. A gente sabe cientificamente hoje que isso ocorre de forma integrada. Por que é importante a gente ter esse olhar para o homem, para o paciente, para o ser humano? Por quê? Porque isso vai dar para a gente um lugar importante do funcionamento cerebral. Por que eu estou falando do funcionamento cerebral? Porque
Quando a gente entra no aspecto da neuropsicologia, nós estamos falando de funcionamento cerebral atuando e refletindo no meu comportamento no dia a dia. Então estou desatenta, estou sem memória, eu tô com anomia. O que que é anomia? Sabe aquela hora que você tá tão cansado que você não consegue lembrar nada? Sabe aquele efeito de ponta de língua? Eu tava lembrando agora disso. Gente, isso tudo é cognição. Emoção é cognição. O que que é emoção? Ansiedade, medo, raiva. Isso pode ser olhado, pode ser visto, estudado e avaliado por meio de testes. O que que os testes, eu estou falando especificamente agora dos neuropsicológicos, que os testes neuropsicológicos eles avaliam o funcionamento cerebral e como o comportamento está reagindo a esse funcionamento. Como a gente está na clínica, nós precisamos ter um olhar holístico. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos atender um paciente na clínica. Por exemplo, vou dar um exemplo muito comum. Chega um paciente na clínica, um homem de meia idade, 40 anos, com dificuldade no trabalho, dificuldade no relacionamento afetivo, muito procrastinador, nunca termina o que começa, falta muita sessão, tem dificuldade de gerenciamento de emoção, desatento, reprovou algumas vezes durante a vida escolar, tem reclamação da família, da esposa. E aí ele chega na clínica falando assim, que isso já aconteceu comigo. Doutora, eu vim aqui, porque ele chama a gente de doutora, né? Doutora, eu vim aqui, porque se eu não viesse, minha mulher separava de mim. Que ele disse, só vai ficar comigo se eu vou para terapia. Chega um perfil desse na sua frente. Você não pode simplesmente ignorar um funcionamento cognitivo dessa pessoa, gente. Nós, como psicólogos, eu sempre falo isso com todo respeito a todas as abordagens, mas nós, como psicólogos, nós precisamos, primeiro, descartar todas as hipóteses fisiológicas para o sintoma. Porque senão a gente vai patinar e não vai tratar o sintoma que aparece. Como eu vou tratar sintomas desse indivíduo que chegou até mim, se eu sei que ele está parecendo um TDAH? Esse cara, eu penso assim, esse paciente é um TDAH adulto. E o TDAH adulto, nós sabemos como é prejudicial para um perfil de um adulto com TDAH. E nós, como psicólogos, nós temos o dever de conhecer o que é a sintomatologia de um TDAH no adulto, que é diferente da criança. E quando eu olho isso, eu percebo assim, meu Deus, eu preciso de ajuda, porque só com treinamento comportamental eu não consigo. Se for um TCC, se for uma análise do comportamento, talvez consiga de uma forma talvez mais efetiva lidar com aquele comportamento. Mas essa pessoa, às vezes, não vai responder muito bem a terapias mais que eu falo, que usam mais as questões superiores da mente, igual a psicanálise, a fenomenologia. Por quê? Porque essa pessoa precisa aprender comportamento. E às vezes eu preciso, então, para ela aprender a mudar aquele comportamento, eu preciso compreender esse perfil. Muitas vezes eu preciso avaliar, nem que seja uma avaliação de base, de rastreio. Você não precisa ser uma neuropsicóloga ou neuropsicólogo. Você precisa aprender a avaliar a atenção, avaliar a memória, avaliar a função executiva. Você precisa saber que o TDAH é um déficit, é um rebaixamento na capacidade executiva daquele indivíduo. Para isso, nós usamos testes. Os testes auxiliam, né? Então, assim, o que eu estou dando um exemplo, porque chega para a gente pessoas, pacientes, que têm disfunções cognitivas. Isso, gente, porque eu estou entrando só no domínio da neuropsicologia. Agora a gente vai falar um pouquinho de avaliação psicológica, mais de personalidade. Que aí sim, na clínica, é a cereja do bolo, tá? Então, assim, e outros aspectos, e outras questões. Todos vocês já passaram por crianças com sintomas, então, assim, de TDAH, ou autismo, ou transtorno de aprendizagem, que a gente sabe que aparece bastante, ou com dificuldade na linguagem, com dificuldade motora. Eu preciso entender, gente, a gente precisa compreender como avaliar. E nós temos hoje na psicologia testes, instrumentos que nos auxiliam, tá? Então, assim, muito importante para mim, é essencial que nós saibamos utilizar os testes. Mas para isso a gente precisa saber o que avaliar, qual teste avalia o quê.
Isso a gente vai entrar um pouquinho mais tarde, se eu tiver tempo, tá, Rose, para falar sobre isso, porque eu quero falar um pouquinho agora de avaliação clínica, avaliação psicológica dentro da clínica, mas com testes de personalidade. Sim. Beleza, nós podemos avaliar com testes tanto as deficiências, as dificuldades que o paciente apresenta cognitivas, né, de atenção, memória, enfim. E nós também temos como trabalhar com o paciente e avaliar o paciente com testes de personalidade dentro da clínica, que é maravilhoso. Toda vez que eu dou aula para os meninos, eu falo, eu ensino palográfico. Os meus alunos estão aí, que estão aqui, que eu já vi, vai lembrar. Eu falo, gente, vamos fazer o curso do palográfico, mas vamos aplicar o palográfico na clínica para ganhar dinheiro, gente. Porque assim, nós psicólogos, às vezes, a gente tem uma dificuldade de lidar com dinheiro. Ah, porque eu vou ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Cobra para aplicar o palográfico. Por quê? Não é só para ganhar o dinheiro. Porque o palográfico vai traçar para você o perfil de funcionamento da personalidade daquele indivíduo na vida. Né? Depois a gente pode, se der tempo, a gente entra um pouquinho em o que cada teste avalia, mas o palográfico ele avalia predominantemente o comportamento expressivo. O que é o comportamento expressivo? É como aquele indivíduo trabalha. Como ele trabalha, não só no trabalho remunerado, como ele trabalha na vida. Se eu levanto da cama, eu estou trabalhando, gente. Levanto da cama, eu estou trabalhando, eu vou arrumar um guarda-roupa, eu vou organizar eu vou planejar minha vida, eu vou trabalhar com equipes, eu vou ali, como eu me comporto no mercado. Então, enfim, eu estou entendendo como é que aquele indivíduo se expressa no mundo. Meu Deus, o palográfico ajuda muito na clínica. Se você pega um paciente que a primeira vez você faz uma sessão com ele, e você fala para ele assim, o meu protocolo, isso é o que eu faço, tá, gente? Essa é a minha experiência. O meu protocolo é, vamos fazer uma avaliação de personalidade e a partir daí nós vamos criar um planejamento de intervenção em cima das demandas que o teste trouxer e você trouxer. Gente, isso já é pra gente, já dá assim, pano pra manga para você trabalhar em terapia clínica. Vai te dar um respaldo, vai te fazer compreender melhor o paciente. Você vai entender como ele funciona, como ele responde. Maria, Oi. deixa eu falar aqui. Eu gostaria que você desmistificasse um pouco em relação justamente esse teste mesmo, o palográfico, que muitas pessoas têm medo dele, até né, as pessoas leigas. Ele é muito utilizado para as pessoas tirarem carteira de habilitação e ele é muito utilizado também para recrutamento, né, e seleção de pessoal. Só que as pessoas, o básico assim que a gente sabe é que os psicólogos, a maioria deles não trabalham com testes porque não acha que não precisa, não é tão importante. Então, assim, além do psicólogo ter essa importância, saber essa importância, desmistificar um pouco sobre o teste, para quem é leigo também, o que o teste vai trazer? Vai trazer as personalidades, as condutas do que ele realmente é. E as pessoas, às vezes, né, têm medo de fazer o palo. Ah, aquele teste do pauzinho, Deus me livre, né? É os mitos, né, que a gente ouve falar. E aí a gente precisa se apropriar dele e falar dele com propriedade mesmo. Não, a avaliação do palo é assim, é assim. Aí eu queria que você explicasse aí dentro da sua logística. Fala um pouquinho pra gente. Assim, desmistificar, assim, eu não entendo qual seria o mito. O mito maior que eu vejo no uso da testagem, eu não sei se é isso que você quer ouvir, Rose, se não for, você me pergunte e me organiza para eu dizer o que você precisa que eu diga. Assim, o maior mito de uso dos testes, tanto do palográfico e de outros testes na clínica, é que muitas formações da faculdade traz que as testagens te rotulam. Ah, que eu não vou aplicar teste, porque teste rotula, porque eu vou diagnosticar não é diagnóstico. Mas aí eu falo, gente, não é, quem não conhece, quem não entende fala isso, porque não é isso que a gente faz. O que eu falo para os pacientes sempre, meus alunos sempre, a clínica sempre é soberana a qualquer coisa. O teste, claro que ele não é uma bola de cristal, mas ele é um instrumento que te ajuda sim.
E como um teste é construído? O teste é construído com base científica, que a gente pode entrar um pouquinho depois para explicar como é que é a normalidade de um teste. Porque muitas pessoas falam assim, para mim o maior mito, Rose, é esse, e é o que eu mais escuto nos cursos. Ah, porque eu vou rotular. Ah, porque... Aí a gente vai falar assim, peraí um pouco, não é rotular. Nós precisamos compreender aquele perfil, até mesmo para intervir, saber potencialidades, saber as capacidades que estão diminuídas, as capacidades que estão superando as outras, para que eu crie um protocolo de atendimento. Como essa pessoa funciona? Qual a limitação dessa pessoa? Às vezes você faz uma avaliação, você entende que a pessoa não tem uma percepção muito legal. Ela não está percebendo bem a realidade. Tem vários testes de personalidade que te traz isso. Como que você vai trabalhar de forma mais concreta com aquele paciente, de forma mais lúdica? Isso te dá um roteiro de trabalho. Mas aqui, ó, eu tô aqui com o meu... Tem uma pessoa falando que com certeza a clínica é soberana. Eu quero deixar isso muito claro para vocês. Que eu sou neuropsicóloga, mas eu já rasguei laudo, teste, e fiz um laudo com base em avaliação clínica. Isso acontece muito com TDAH. Quando eu falo isso, gente, eu não estou diminuindo a capacidade das testagens nos ajudarem, não. Isso não estou diminuindo. Eu só estou dizendo que os testes são instrumentos importantes, que nós temos que tomá-los para nós compreendermos como eles funcionam, para que isso nos auxilie na prática clínica. E olha, é assim, eu acho sinceramente, eu acho assim um desperdício nós não utilizarmos. Porque só quem aplica um palográfico sabe corrigir um palográfico. Meus alunos sabem. Corrigir um palográfico entende o poder que aquele teste tem para te ajudar, né, na clínica e para o paciente. Quando você pega uma bateria fatorial de personalidade, um BFP, que é o que eu mais adoro, que é um teste de personalidade, mas é um teste de autorrelato, é diferente do palográfico. O palográfico é um comportamento expressivo, que eu traço riscos, estou avaliando um comportamento mais inconsciente. Quando eu trago um BFP, eu estou avaliando, a percepção que aquele avaliando o paciente tem dele mesmo. Isso é muito legal. E quando eu trago um Rorschach, quando eu trago um Zulliger, também estou avaliando desempenho, dinâmicas inconscientes por meio de testes mais projetivos, né? Então, assim, é claro que a clínica é soberana, mas nós não podemos ignorar que o uso dos testes nos auxilia muito, muito, muito. Né? Para mim, é o que tem me direcionado bastante na clínica. E eu digo sempre isso. Quem é neuropsicólogo, utiliza testes, diz isso, eu já vi outras pessoas dizerem. Eu sou muito melhor clínica hoje por conta da neuropsicologia. Muito melhor. A gente tem um olhar muito melhor com o do paciente. Então, se você entende que, por exemplo, chega um paciente na clínica, reclama assim, doutora, eu tô com a memória ruim, tô com a memória muito ruim, eu esqueço a chave do carro, não sei onde eu ponho a chave do carro, eu quero cuidar, eu não tô bem. Aí você vai, gente, isso é uma queixa que está mais direcionada a questões cognitivas, né? E a gente tem que avaliar também, não é só achar que eu falo, não vamos psicologizar tudo, porque nem tudo está só na psique, na mente. Nós temos cérebro, nós temos corpo, tudo isso em conjunto, né? E sempre a soberania da clínica, certo? Deixar isso bem claro sempre, tá? Eu queria falar um pouco, Rose, a respeito do que é normal. Porque muitas pessoas perguntam assim, Marília, mas eu aplico um teste, essa pessoa é normal. Que é essa normalidade? É a normalidade da patologia? Porque a gente tem na psicologia uma discussão, né? Sobre o que é patológico, o que é normal, que os testagens acabam te patologizando todo mundo, né? Então, assim, eu quero dizer que quando a gente tiver mais oportunidade, Rose, talvez a gente possa até dar uma aulinha, trazer uns slides, né? Que aqui não tem. No Zoom dá para fazer isso. Da próxima vez a gente pode fazer no Zoom, no Google Meets, tá? A reunião que Vamos dá combinar. para a gente entender o que é a normalidade das testagens. Porque para um teste estar no mercado, estar disponível para nós psicólogos utilizarmos ele tem que passar por um processo grande de estudo, tanto de validade, tanto de normas estatísticas, fidedignidade, todo aquele conceito que a gente validade, fidedignidade e normatização.
Quando eu normatizo o teste, o que que eu faço, gente? Eu pego uma amostra de pessoas. O ideal é que a amostra seja a amostra do Brasil inteiro, né? Mas nem todo teste tem possibilidade por questões de limitação financeira. Pego uma amostra e naquela amostra eu aplico aquele teste. E aquela amostra vai me dar uma média. Uma média, gente. Eu pego a nota de todo mundo naquele teste, somo e divido pela quantidade de pessoas. Aquilo é a norma, é a média. Aquela média é a normalidade estatística. É como se fosse a nota mais frequente da população geral. Então, estou comparando o meu paciente, quando aplico um teste, com uma população geral, com uma norma geral. Não é que ele é normal ou não. Não é que eu estou dizendo que ele não está na média, ele não está dentro da norma. Ele está fora da norma. E aí a gente tem que entender de desvios padrões. Isso a gente pode depois ter, se você quiser, só uma aula para a gente entender o que é o teste psicológico, né? Que nós trabalhamos com desvio padrões, que são... Se nós entrar aqui, o exemplo, todos nós que estamos nessa sala aqui da live, se nós somarmos a idade de todas as pessoas e dar uma média, talvez essa média não represente a idade de ninguém, mas é a média que representa nós, o grupo que estamos aqui. Isso é a média do teste. Por isso que eu trabalho com desvios padrões. O que é desvio padrão? É o erro. O erro é o intervalo que eu tenho de idades, vamos supor de nós aqui, que a maioria de nós estamos dentro daquela idade. Vamos supor que a média de idade aqui, olha, todo mundo novinho, é 25 anos, a média de idade. Aí vamos supor que a gente tem um erro de 3 anos para cima ou 3 anos para baixo. Então, de 23 a 28 anos é a média. É a nossa média de idade. Quer dizer que todos nós estamos ali. Aí o desvio padrão é 3, mas se eu aumento o desvio padrão, eu estou colocando uma pessoa muito mais velha ou muito mais nova que a norma. E é a partir daí que eu faço minhas análises qualitativas. Por exemplo, se eu pego um paciente com capacidade intelectual, nós sabemos que a capacidade intelectual, a média 100, ela é mundialmente, foi acordado mundialmente que 100 é o score médio. E a partir daí na população a gente avalia os desvios padrões. Se eu tenho o desvio padrão da inteligência, gente, é 15. Se eu tenho uma média 100, mais 15 e menos 15 está na média. Então a pessoa que tem QI 85 a 115, eu tenho QIs na média. Se eu tenho pessoas com 2 desvios padrões do meu QI, tanto para cima quanto para baixo, quanto para cima, eu estou falando de superdotação. Se eu tenho um QI acima de 130, se 100 é a média, o desvio padrão é 15, se eu pego um desvio padrão é 115, 2 desvio padrão é 130. 130 eu estou falando de altas habilidades. Se eu tenho 100, baixo 15, 85, baixo mais 15, eu vou para 70. Abaixo de 70, eu já estou falando de deficiência intelectual. Né? Então é assim que a gente usa, e é um dos pré-requisitos para avaliar a deficiência intelectual e superdotação. Uma coisa importante que eu quero dizer, por que eu estou falando isso? Porque o DSM, gente, que é o Manual de Doença, né, doença mental, da Organização Mundial da Saúde, ele coloca que nós, psicólogos, precisamos e temos a obrigação de emitirmos nosso parecer para o diagnóstico de alguns transtornos. O que isso acontece? Isso está dizendo o quê, gente? Que nós estamos sendo convidados a atuar dentro do uso dos testes para ajudar a medicina, os médicos, a apoiar o diagnóstico. Um exemplo. Transtorno de aprendizagem. Dislexia, descalculia, disgrafia. Para haver um diagnóstico, o DSM diz lá, um dos pré-requisitos para diagnosticar é que ele seja avaliado por um neuropsicólogo ou psicólogo. Outra demanda que são nossas, essas demandas. Outra que é nossas porque nós participamos do processo. Demência. Para diagnosticar a demência, eu preciso ter uma avaliação neuropsicológica para avaliar a demência. É uma demência maior?
É uma demência menor? É um Alzheimer? É uma demência de corpo de Lewy? Que demência é? Eu não sei, eu nem vou diagnosticar qual, mas eu vou dizer para o médico, doutor, esse meu paciente tem rebaixamento cognitivo na memória, na atenção e tal, 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 típico de pessoas que apresentam demência. Então, o que acontece? Nós somos convidadas a atuar aí também. Quer ver outra coisa que nós precisamos também de avaliar? Transtorno de aprendizagem, demências. é, Não, eu quero falar outra coisa. TDAH. TDAH. Chega demais TDAH para você. Só que, olha só, pasmem que isso aí as pessoas às vezes não entendem, nunca ouviram dizer, mas para avaliar TDAH eu não preciso ter avaliação neuro, acreditem? Acredita, gente? Não preciso. E é a maior demanda que chega pra gente no consultório de neuropsicologia. Mas, de acordo com o DSM, a avaliação do TDAH é clínica. Então, você, psicólogo, que está aí, gente, amigos da área, vocês podem ajudar o diagnóstico. Entrou no consultório, paciente com sintomas e perfil TDAH. Ah, não sei aplicar teste. A gente pode aplicar? Pode aplicar. Mas nem sempre o teste consegue captar a deficiência, o déficit do TDAH. Porque os nossos testes não são tão ecológicos. O que é ecológico? Aquele teste que ele consegue simular a vida real. Ecológico é quanto mais perto da vida real eu conseguir colocar o estímulo para eu avaliar o paciente lá. Às vezes eu não consigo avaliar uma tensão. Então, do jeito que a atenção é exigida do meu aluno na vida real dentro do consultório. Então, acaba que escapole um pouco. Eu vou avaliar, eu mesma cansei de ter TDAH aqui. Se tiver alguma neuropsicóloga aí, por favor, se coloque. A gente cansa de avaliar TDAH porque o paciente tem atenção superior. A atenção dele dá nos testes média superior. Fala assim, gente, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que tem limite para avaliação também. Nós temos só que ser conscientes do nosso limite, gente. Não é simplesmente jogar fora, ah, não, isso não presta. Não, a gente tem que tomar para nós. E ajuda bastante, né? Então, assim, o que eu quero dizer a respeito do TDAH é isso, né? Que a gente ficar atento ao TDAH, que é um aspecto de avaliação também, que nós podemos fazer no consultório e mandar para o médico avaliar. Muitas das vezes quem diagnostica somos nós. Aí vai o médico, vai lá e lauda, né? Que a gente não pode. Enfim. Marília, você falou do TDAH e do autismo. Sim, agora o autismo, a gente precisa participar do processo de avaliação. Nós temos alguns rebaixamentos, principalmente na comunicação e funções executivas, típicos de pessoas autistas. Só lembrando, gente, que nós psicólogos, a gente não diagnostica nada, tá? Nada. A gente nós não temos esse poder no Brasil, né? No Brasil, quem diagnostica é o médico. Mas nós temos o poder de emitir parecer. Você pode dizer. Você fala assim, ó, de acordo com os resultados de avaliação clínica, que é a primeira que eu coloco, testes psicológicos, anamnese, entrevista com familiares, esse paciente apresenta perfil comportamental típico de populações com transtorno do espectro autista. Encaminha o paciente para confirmação ou para avaliação mais aprofundada com o neurologista ou psiquiatra. É assim que eu faço. Que a gente também fica falando, a gente não pode dizer, porque a gente também não tem. Aqui no Brasil, a gente não tem totalmente esse poder de você ir lá e dizer o que é, né? Mas muitas das vezes a gente avalia melhor do que outros profissionais, que a gente tem mais tempo com o paciente, né? Nós somos o profissional da área, mais que às vezes o fono, mais que o médico, né? Então. Marília, aproveitar e pegar esse gancho seu aí, é uma forma também dentro, né, de avaliação em relação ao autista, em relação a dar diagnóstico, em relação ao psicólogo, você falou tudo aí em relação ao que pode, ao que não pode, desmistificando a psicologia, do que compete a avaliação psicológica e do que compete nós, enquanto psicólogos, executar, né, a nossa função com toda a propriedade, com a avaliação e elaborar esse parecer de forma assim bem fechado, né, com toda a anamnese, com toda a entrevista, com todo
as escutas, né, e demandas que a família traz. E nisso a gente pode ajudar de forma assim, muito grande, tanto para a família quanto para o médico, se a gente puder ter, né, essa conciliação de trabalhar junto, porque na maioria das vezes o médico psiquiatra ele pede uma avaliação neuropsicológica, né? E quem Sim. faz essa avaliação é o psicólogo, não é Hum, o psiquiatra. Então, assim, não. é uma forma da gente estar desmistificando isso e passar para os psicólogos, passar também para famílias que têm, né, pessoas, né, familiares, entes queridos aí com esses Uhum. transtornos, ficar ciente dessa demanda do que compete ao psicólogo e o que compete, né, ao psiquiatra, porque nem tudo é o médico. Nós temos uma função aí muito Não, importante na nem sociedade tudo. e que as pessoas não conhecem, né, a nossa função. E a gente Sim, precisa estar levando conteúdo para as sim. pessoas e dizer que nós temos o nosso papel muito importante e é que a gente precisa aparecer, a gente precisa dar conteúdo, precisa informar a população, porque a população não tem essa informação. Não E tem. assim, de forma muito grandiosa, você falou tudo aí de forma assim, muito assim, explícita e significativa demais. Obrigada. O que mais que você tem aí para a gente Ó, a acrescentar? Ivana tá perguntando aqui para mim, ó. O psicólogo clínico pode aplicar testes sem ter especialização e avaliação? Pode, Ivana. Pode. Você, como psicóloga, tendo CRP, sendo registrada bonitinha, você pode aplicar, corrigir, comprar. Você nem precisa de. Agora, a especialização é importante, por quê? Porque entrar no mundo dos testes, você precisa saber de psicopatologia, você precisa saber de psicometria, você precisa saber ler o que é, qual construto está sendo avaliado. É uma especialização. Queira ou não, você precisa estar preparada, tá? Mas não necessariamente, eu não sou especialista. Mas eu posso dar, por exemplo, eu mesmo já dei curso para muitas pessoas que não são especialistas e sabem aplicar muito bem. Uma bateria de atenção, uma bateria de memória, sabe avaliar, sabe fazer a correção. Então, assim, não precisa. Mas, assim, a minha sugestão e a minha recomendação, Ivana, é que você se prepare. E a nossa preparação, às vezes, nem sempre é com o professor, não, gente. Porque o que eu aprendi, assim, todo mundo aqui sabe disso, que quem é da área nunca para de estudar. Eu já aprendi sozinha mesmo. Uma hora você vai lá, aprende a aplicar. Muitas das vezes você consegue aplicar, aprender a aplicar lá no manual mesmo, mas aí o que você tem que aprender é: eu vou avaliar uma atenção, mas que atenção que eu estou avaliando? Essa pessoa está tendo erro de omissão. O que que isso significa? Essa pessoa está tendo erro de comissão, que a gente fala, erro porque ela está marcando outros. Então, eu tenho que entender o que, que aquele estímulo avalia e o que o erro daquele teste avalia. Eu preciso fazer uma interpretação clínica. Porque uma coisa que eu brigo com meus alunos, nós não somos aplicadores de teste só. Nós temos que avaliar clinicamente. Eu estava falando para vocês o exemplo de um menino que eu avaliei, que é TDAH. O menino sofre ele sofre todos os comprometimentos sociais com o TDAH. É hiperativo, é desatento, tá reprovando, não para quieto, sobe na escada o tempo todo, quebra a mão, assim, a capacidade de inibitória é muito difícil. Um menino, muito complicado. Avaliei a criança. Não deu. O que que eu avalio no TDAH, gente? Quais são os aspectos cognitivos que estão em prejuízo no TDAH? A gente chama o TDAH de um tripé. São três questões muito importantes. Eu vou avaliar a atenção, a memória operacional e as funções executivas. Esse é o tripé de avaliação. Apesar de que a memória operacional é uma das funções executivas também, mas na realidade eu estou avaliando ali a função executiva, memória operacional e atenção. Esse meu paciente, gente, não apareceu score nenhum rebaixado. Muito pelo contrário, capacidade intelectual acima da média. Função executiva ok, porque os testes que a gente tem, às vezes, não detectou. Porque ele é muito inteligente, acaba que ele meio que burla, ele meio que tem um monte de falso positivo, porque ele é muito inteligente. A criança tinha 8 anos. Mas eu vou escrever no laudo que ele não tem TDAH? Eu sou louca? Claro que não. Eu uso escala. Eu vou lá para as escalas de avaliação. Eu uso o SNAP. Eu uso outras escalas. Eu tenho aqui, eu tô aqui na minha sala. Tem umas escalas aqui que eu esqueci o nome.
O ETAD, eu gosto do ETAD. E tem outras escalas que a gente pode usar. Avaliação clínica, eu falo com a professora, falo com a mãe, vou lá no DSM, falo, meu Deus, ele apresenta os comportamentos típicos, ele tá com todos, preenche todos os requisitos do DSM para TDAH. É claro que eu falei isso no relatório. Eu falo, apesar de eu não ter apresentado com a avaliação dos testes prejuízos nas funções executivas, que são prejuízos típicos de pacientes com TDAH, eu falo, isso por si só não retira, não exclui a possibilidade de TDAH, porque ele tem prejuízo social, prejuízo tal, prejuízo tal, prejuízo tal, prejuízo tal, que está descrito, que de acordo com o DSM, ele está cumprindo os fatores em caminho para avaliação mais aprofundada, para a gente intervir de forma mais adequada com essa criança. O que aconteceu? Nesse caso, eu vibrei, porque aconteceu o que eu sempre falo, a clínica é soberana. Se eu fosse só aplicadora de teste, os resultados ali, não é TDAH não, que tinha que dar uma disfunção na atenção. Mas não, nossa avaliação é clínica. Nossos instrumentos têm limites. E não é porque ele tem limite que ele também não tem valor, né? Então, eu acho que isso já desmistifica muito, né? A gente pensar assim, né? Demais, Por Marília. exemplo, olha só como é bom para a gente avaliar. Veio um paciente para mim essa semana, ligou para mim e falou assim, Marília, eu quero fazer uma avaliação de inteligência, que eu quero saber a minha inteligência. Gente, vou falar uma coisa para vocês, os pacientes têm a fantasia de saber o QI. Todo mundo quer saber o QI. Qual que é meu QI? Qual que é meu QI? Aí é claro que a gente tem que entender o que é o QI. Hoje, no mundo, agora, nessa década, né, nesses testes que hoje medem a inteligência, a gente tem que entender o que é inteligência. Para explicar para ele que a inteligência não é um fator único, que é um fator integrado, que são várias inteligências. E aí ele quis avaliar a inteligência. Avaliar a inteligência dele. Aí eu apliquei o quê, gente? O VASI, porque ele é adulto, né? A gente sabe que é uma escala de padrão Gold, de ouro de avaliação de inteligência, escala Wechsler, e apliquei um TG, que é uma avaliação de inteligência não verbal. Apliquei os dois. Então ele veio um laudozinho todo bonitinho, ficou todo feliz, ganhei trezentão. Entendeu? Trezentão. Fiz um relatório. Você entende? Foi bom para ele, porque ele queria, e é algo que a gente pode vender, gente. É algo legal. O que aconteceu? Ele quer ir para terapia. Isso é sempre fecha a terapia. Não adianta. Você vai dar a devolutiva, ele quer voltar. Né? Ele quer voltar. Aí ele vai voltar, gente, para fazer a bateria de personalidade. Aí eu tenho aqui, eu vendo aqui, o palográfico, o BFP e o Zulliger, que são os 3 testes que dão um perfil bem legal da personalidade. Aí ele vem. Você entende como é que a gente pode usar os testes na clínica também para ajudar? Né? E é isso. Né? Tem mais coisas sobre testes que a gente poderia depois fazer outras lives, para a gente entrar em conteúdos um pouquinho mais técnicos, para a gente falar sobre cada teste, para a gente entender qual bateria avalia qual coisa, qual questão, por exemplo, como eu avalio um TDAH, um autismo, transtorno de aprendizagem, como eu avalio aí uma demência, quais testes eu uso, quais testes a gente tem no mercado. Isso tudo a gente pode um dia, ou se você quiser, a gente pode fazer outra live para falar, porque hoje eu queria falar mais algo assim, mais geral mesmo, né? Sim, mas a ideia foi essa mesmo. Até para poder trazer, né, conteúdo de informação, a nível de informação mesmo, tanto para os psicólogos quanto para as pessoas, né, que não são, que não entendem, né, de avaliação, não sabe desses instrumentos. E nós estamos chegando aqui aos nossos últimos 5 minutinhos finais. Estou vendo aqui as mensagens que estão aparecendo aqui. A Ivana, ô Ivana, querida, fala para mim se a gente te ajudou, se a resposta foi ok. Se a gente tem uma pessoa aqui, na Casa da Fê. Na Casa da Fê, eu não sei quem é que o meu celular quebrou, eu não tô vendo a carinha dela. Mas obrigada, tá com saudade de mim. Então, deve ser de mim, da Rose, não sei. Eu acho que é de você. Tá. Aqui, pelo que eu tô vendo, não sei quem é, não conheço. Tá. Ivana, Eva, Hanna, meninas, os amigos aqui presentes, muito obrigado. Aparecida, Rosália, Moni Moura, Genice, o pessoal que está aqui presente, Gil. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero ter contribuído para o desenvolvimento e desmistificação em relação à avaliação psicológica, né, testes, esse instrumento assim que é nosso.
eu sou assim meio suspeita a falar porque eu sou apaixonada pelos testes. Eu penso assim que todo psicólogo deveria fazer uso, né, desse instrumento que é fantástico, que é quando você aplica, que quando você passa o retorno, né, para o cliente, ele fica assim fantástico, fascinado com aquele resultado. Como que isso falou tudo que eu sou? Meu Deus, gente, é assim. Então, assim, é o Super PC aí, o amigo Ismael, muito obrigada. Tá falando aqui, É Marília, live Genice. sensacional, já quero fazer um curso contigo. Olha, Marília, Oh, vamos lá, vamos fazer um curso. E uma coisa que eu ganhar tenho um fã. desmistificado também é curso online, gente. Tenho desmistificado. A Rosa, achei ótimo. A Rosa virou para mim e falou assim: Marília, vamos fazer um curso online. Eu falei, vamos, Rosa. Ah, porque aí alguém foi no ouvido dela e falou que era super proibido, que eu ia responder processo. Eu falei, Rosa, minha filha, não tem problema de dar curso online, não. Eu sou. Pois é. O único problema que a gente tem que ter é assim, a gente tem que controlar direitinho o CRP de quem entra. Só entra se a gente vê se o CRP tá ok. E aí a gente dá o curso. Eu tenho dado curso que eu desmistifiquei, tenho dado cursos incríveis online. Maravilhosos, né? Vamos Marília, marcar a próxima live aí, Rose, pra gente falar mais um pouquinho. Aí a você gente fala. presencial, você online, você não é diferente, não. Você é a mesma pessoa. Eu tô vendo aqui com você online. O que você passou aí de conteúdo aqui pra gente foi assim, ímpar. Eu acredito que fez diferença para as pessoas que assistiram. Eu vou deixar essa live salva. E para as pessoas que vão assistir, eu acredito que vai fazer diferença. Talvez, né? Norteie aí alguns psicólogos, não é verdade? A Andréia gente tá tem aqui. uma aluna minha do colégio que eu dava aula de matemática, gente, olha. Oi, Andressa! Que linda. Beijinhos. Ô, Marília, Ah, meu se bem. despeça aí de nós. Eu quero de antemão, muito obrigada pela parceria. Você é uma pessoa fantástica. Você é uma pessoa que ajuda o outro na contribuição para a vida. As suas considerações finais aí. Estamos juntos aí. Olha, eu quero parabenizar todos nós, psicólogos maravilhosos que estão rebolando aí para dar conta da saúde mental à distância, que estamos cuidando das pessoas. Eu quero agradecer aos psicólogos do passado que deu para a gente a oportunidade de estar aqui. O nós do presente e do futuro, os meninos que. Eu tenho um monte de paciente que está virando psicóloga, e todo mundo deve ter um paciente que vira. Um monte de. Então, eu quero agradecer essa profissão linda, maravilhosa, e que nós estudemos para a gente ter o nosso lugar, porque a gente sabe que é estudando que a gente consegue dizer para as pessoas que a gente sabe fazer. E a gente precisa mostrar que aqui a gente veio, e a gente precisa mostrar que nós temos instrumento para colaborar na vida, tá? Na vida das pessoas, na vida social. Não é à toa que nós somos convidados o tempo todo para participar das avaliações. Manuseio de arma de fogo é outro. A lei deu para nós a obrigação de avaliar. O Detran, cirurgia bariátrica, vasectomia laqueadura, seleção de pessoal, enfim, orientação profissional, todas as avaliações nós fomos convidados a participar porque nós temos o poder, tá? Então, obrigada. Espero que a gente faça outra, né, Rosinha? Outra Verdade. live. Vamos agendar aí mais para frente outras para a gente Tá bom, poder meus amores. aprofundar. Pessoal, me segue lá, Marília.psicóloga, e que aí lá a gente vai. A gente tá montando aí um grupo no Telegram, Rose, depois eu te falo. Só de troca de áudio de testes, é um projeto que eu tenho para eu todo dia. O nome do projeto é Testes